Graça e paz, amados. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus continue trazendo tudo aquilo que você tem sonhado, tem trabalhado. Nós estamos esses dias lendo o livro de Ageu, né? E no livro de Ageu tem algumas coisas que nos chamam a atenção. E eu queria que você entendesse pelo menos essa primeira parte, né? A Bíblia diz que um certo dia Deus veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. Primeiro nós temos que entender que Deus, ele sempre fala com os profetas em meio a certas situações que há no nosso país, há na nossa casa, há nos ambientes em que nós convivemos. E ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje e ele é o Deus de amanhã, né? Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz isso. Então a palavra de Deus veio a Ageu e ele disse assim: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz que não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, o povo estava tardando a fazer aquilo que Deus estava querendo que fizesse. E muitas vezes as pessoas, elas sempre fazem isso. Não é tempo, ainda não é tempo, né? Mas tem uma coisa que entristece a Deus aqui. E Deus nos chama a atenção da negligência do povo em relação quando ele diz assim, né? Em que aplicai o vosso coração? E às vezes nós estamos aplicando o nosso coração em algumas coisas. Como por exemplo no versículo 4 ele diz: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, muitas vezes nós estamos cuidando mais das coisas da gente do que das coisas de Deus. Deus não está dizendo que não quer você morando bem, não. Deus quer que você more bem, tenha prosperidade, tenha a sua vida tranquila. Mas Deus está chamando a atenção do povo lá, porque eles não queriam fazer o que tinha de ser feito, que era da parte de Deus. Ou seja, aí Deus fala assim, e diz assim o Senhor dos exércitos: em que aplicai o vosso coração? Em que nós, vamos lá, em que nós muitas vezes aplicamos o nosso coração? E quando a gente aplica o nosso coração em algo, muitas vezes, que não é, que está desagradando a Deus, aí vem certas coisas vêm sobre nós. Como por exemplo, ele diz aqui: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestíveis, mas não se aquece, né? E o que recebe salário de um saquetel furado. Até vermos aqui, essa é uma das consequências quando nós muitas vezes estamos fazendo a coisa que está errada. Como é que está errado, pastor? Estou deixando de fazer a coisa boa dentro da minha casa, está errado? Eu fazendo as coisas, não é isso. É que nós aplicamos o nosso coração, né, a tantas coisas que estão ao nosso redor. A nossa casa, né, cuidar do carro, cuidar da casa, cuidar disso, viajar, não sei o quê. Mas as coisas de Deus, gente, as coisas de Deus é primordial. Então eu quero que você entenda aqui, né, que precisamos buscar mais essa presença, buscar mais agradar a Deus. E isso estava desagradando a Deus, porque o povo naquela época estava fazendo isso. E por aplicar o meu coração no lugar errado, aí a Bíblia diz que o quê? Semeamos muito e recolhemos pouco. Até o dinheiro que a gente ganha, que é muito, muitas vezes, estava caindo o quê? Em um saquetel furado, ou seja, não estava dando para nada. E aí onde muitas vezes eu ganho tanto e o dinheiro não dá para nada, né? Mas eu quero trazer a você uma outra coisa que ele fala aqui, muito interessante. Olhaste para muito, mas eis que alçaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Qual é a casa que ele estava falando? Lá no versículo 4, né? E para vós tempo de habitardes
nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. A casa que estava ficando deserta, a casa que estava ficando abandonada, era a casa de Deus. Então muitas vezes nós estamos deixando isso acontecer conosco. Eu sei que acontece, porque eu também sou humano, você também é, e acontece. Mas Deus nos chama a atenção nessa noite. Amém? Deus chama a minha atenção e a sua atenção. E ele diz assim, bem claro, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: em que aplicai o vosso coração? E aí ele diz assim no versículo 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Então vamos parar aqui a primeira parte, né? Que foi aqui até o versículo 10, né? Para encerrarmos, ele diz assim: por causa disto, né? Retens o quê? Os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fez vir sobre o que? A terra seca, monte sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, preste bem atenção, Deus chama, fala com o profeta, fala o que está acontecendo. Deus não está dizendo que você não possa ser próspero, mas Ele está chamando a minha atenção e a sua atenção. Olhe para a minha casa, olhe para aquilo que é mais importante. A Bíblia diz lá em Mateus: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu e você, nós necessitamos e precisamos dar mais atenção e primordiar a Deus. O tema é: Deus é primazia na sua vida? Deus é primazia na minha vida? Amém, amados? Fique na paz. Deus abençoe. A segunda parte a gente vê depois. Amém? Vamos entender o que é que devemos fazer para que as coisas mudem em relação à minha vida e à sua vida. O que é que eu devo fazer como pastor, como servo, como cristão, irmão, para que as coisas comecem a tomar um outro norte de prosperidade da minha vida? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe Recife. Deus abençoe o Brasil. Fica na paz.